Aí tu já tem um outro gato, né? Não é o mesmo gato que estava ali antes. Tem vários, inclusive eu sentei no chão para não ter muito problema, que eles vão ficar passando, então sentei no chão para eles. Core, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Física e Afins. E o vídeo de hoje é um tema muito pedido faz tempo, que é falar sobre pseudociência em animais, ou envolvendo animais, as práticas pseudocientíficas que vêm crescendo aí, reiki, homeopatia, florais, acupuntura em animais e tudo isso. E hoje eu trouxe duas pessoas para conversar comigo, a Monique e a Ludmilla, e a gente vai ter uma conversa bem legal para falar sobre esse assunto. Então, quem vai querer começar se apresentando? Eu sou a Monique, né? Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado em biologia animal, doutorado em ecologia e evolução. E quando eu estava assim, no segundo ano do meu pós-doutorado, eu tive um episódio de exaustão e resolvi dar um tempo e eu trabalhava com morcegos, né, com genética de morcego, e resolvi não continuar na academia, mas eu queria continuar trabalhando com animais e tudo. E resolvi começar a estudar sobre comportamento de felinos e começar a trabalhar com felinos e com comportamento de felinos. E procurei a Ludmilla, procurei outros veterinários, óbvio, para a gente trabalhar em conjunto, né? E dentro dessa minha nova atividade, eu tenho visto muitas e muitas coisas. Então, né, como cientista, como, né, eu tenho formação científica, então quando a gente vê algumas coisas, tem horas que a gente não consegue, né, deixar passar, ficar calado. E no dia que a Bibi postou nos stories assim, vamos falar sobre pseudociências em animais, não, assim, eu nem esperava, né? Mas eu coloquei, fiz um print, coloquei, falei assim, vamos, por favor. E marquei a Bibi, assim, 15 minutos depois, ela, oi, tudo bem? Eu falei, meu Deus. Porque é um assunto que eu queria falar, tinha muito tempo, só que eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Então, quando tu falou ali, eu falei, não, eu preciso chamar quem saiba. Então, estou muito feliz para a gente ter essa conversa. E aí, assim, eu falei assim, né? Primeiro eu queria agradecer muito, né, pelo convite. E aí eu pensei o seguinte: eu não sou veterinária, eu acho que pode enriquecer demais se a gente convidar uma veterinária, que é uma pessoa que eu conheço, que eu confio, é veterinária dos meus gatos, e eu sei que ela, né, também não é a favor da pseudociência na veterinária, e tem alguns casos. E aí foi quando a gente falou assim, ó, vamos convidar a Ludmilla? Vamos, né? Então, Lud... Então, é um desafio falar com duas cientistas que eu admiro muito. Eu tô aqui, veterinária pequenininha no meu canto, mas eu acho que essa experiência que eu trago de consultório é muito importante porque é um tema que me incomoda muito. Né, me deixa por muitas vezes muito chateada, muito preocupada com o rumo que está seguindo e cada dia está incomodando mais, porque a gente está vendo uma frequência muito maior. Né? Todo dia a gente conversa, Monique, todo dia a gente troca um print de tela mostrando alguma coisa absurda. Né? Então, assim, eu não estou na academia, a minha formação é veterinária, eu atendo exclusivamente felinos, eu nunca atendi um cão. Eu procuro basear todos os meus atendimentos com respaldo científico, eu não tiro nada da cachola, eu falo, gente, não é a Ludmilla que está falando. Existe muito trabalho por trás daquilo. Eu não falo assim, eu acho que vai dar certo fazer aquilo. Né? Então, a gente tem que fazer com evidência científica, a gente tem que fazer com respaldo, até para nos garantir, inclusive. Então, eu sou membro certificada da Associação Americana de Clínicos de Felinos,
E eu vejo, sim, que a gente está tendo uma epidemia de pseudociência e que está, sim, afetando a qualidade de vida dos pacientes. Então, eu acho que é um assunto extremamente importante que deve ser falado, porque, igual eu falei agora há pouco, né? Muitas vezes as pessoas me argumentam, se bem não faz, mal não faz. E a gente vai ver que faz mal, sim, né? Principalmente na medicina felina, eu tenho que falar da minha área, porque a gente tem resultados, às vezes, trágicos, né? Então, vamos iniciar e a gente vai falando sobre isso. Qual o tipo de pseudociência assim, que vocês veem que é mais forte na área dos animais ou dos felinos, enfim, as que vocês observam, assim, que eu vi já acupuntura, reiki, Tem homeopatia. tudo. Tudo que você puder imaginar tem. Mas eu vejo que existem situações que são mais graves, digamos assim. Por exemplo, se a gente pensa nos florais, se a gente pensa na homeopatia, porque ela vem travestida de uma cura, de uma busca pela cura. O reiki, por exemplo, para mim não é um grande problema. Por quê? Porque geralmente quem faz o reiki, ele continua seguindo o tratamento, salvo algumas exceções. Mas a homeopatia, por exemplo, muitas vezes aquele gato tem uma indicação de uma medicação, de um anti-inflamatório, de uma antibiótico terapia. E aí a pessoa ela quer algo natural para o gato, porque as medicações, teoricamente, fariam até mais mal. E aí a pessoa, quando ela encontra uma solução mágica, né? Porque existem medicamentos que, né, com nomes muito sugestivos, para o rim, para o fígado, nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Que prometem uma cura. E aí a pessoa deixa de seguir as orientações corretas, né? A gente sabe hoje em dia que não existe nada, nenhuma medicação para uma doença que seja feita unicamente e vai resolver todos os problemas. Isso eu falo da alopatia mesmo. Então, cada paciente é um paciente. Então, o gatinho da Monique vai ser diferente do gatinho da Ana, né? Mesmo tendo a mesma doença. E aí a gente pega, assim, soluções mágicas que você dá 3, 4 gotinhas na água e você vai resolver o problema do teu gato. E agora tem a questão da aromaterapia, né? Porque ainda tem umas que fazem mal mesmo para os gatos. Então, é muito complicante, assim. Deixa eu falar, a primeira vez que eu me choquei com a questão da pseudociência, que me deixou mal mesmo, foi um paciente, e aí foi com reiki. Foi um paciente que eu diagnostiquei um linfoma mediastínico, e foi um dos casos que a gente conseguiu realmente fechar o diagnóstico, a gente conseguiu coletar material. E aí esse gato, era um gato muito bonzinho, a gente entrou com quimioterapia para esse gato. E a tutora fez uma sessão de químio. Esse gato era francamente dispineico, ele não caminhava, porque ele não se alimentava, ele chegou muito magro. E a gente fez uma sessão de químio. E o gato respondeu muito bem, foi o gato que melhor respondeu a esse tipo de terapia com uma única sessão. Aí você me pergunta, Lud, certeza que ele ia ficar totalmente curado? Se ele ia ter uma remissão? Não sei. Mas aí, quando a tutora, que também tinha feito reiki no gato e florais, viu que o gato melhorou, ela atribuiu a melhora, não à quimioterapia. Ela atribuiu a melhora às terapias alternativas. E aí, o que aconteceu? Essa sessão de químio causou uma leucopenia leve no gato. E eu falei, olha, a gente vai ter que espaçar um pouquinho mais a sessão e vamos acompanhando com o exame. E aí, ela entendeu? Não, a químio fez mal, o reiki fez bem. E aí, ela abandonou a terapia e começou só com o reiki. E o gato, obviamente, né, progrediu para uma morte lenta e trágica e muito sofrida. E aí ela ficou constrangida de voltar para mim.
e ela simplesmente sumiu. E ela só me contou isso alguns anos depois, mas eu sabia que algo tinha acontecido, né? Mas Então, ela isso me conseguiu chocou muito. entender que o reiki fez mal ou ela achou que ela não chegou a entender a gravidade? Na verdade, essa era na casa eram 2 tutores, a esposa e o marido. E o marido sempre foi a favor da químio, né? Sempre foi a favor de tratamentos que teriam um resultado. E a esposa sempre foi um pouco mais natural, e ela sempre achou muito ruim até coletar o sangue do gato. E aí, o que acontece? Se dividiu na casa, mas aí prevaleceu a vontade da esposa. E quando eles entraram em contato comigo, quem entrou em contato depois foi o marido, né? E aí ele já tinha muita consciência daquilo. E ela só voltou a me procurar para atender outros gatos alguns anos depois. Então foi muito triste, assim. Não sei se ela tem essa consciência toda, não. Eu vejo muito sim. A primeira vez que eu vi, né? Eu tenho um cachorrinho que ficou paraplégico, a gente tentou de tudo. E eu acho que eu nem conto, porque eu acho que não teve. Uma vez que alguém não virou para mim e falou assim: você não quer fazer acupuntura no seu cachorro? E eu falei assim: não vou fazer acupuntura no meu cachorro, porque eu sei que não vai ter efeito, né? Ele fez fisioterapia, ele fez todos os tratamentos. E eu acho que o tratamento na verdade, eu acho que tem 2 ou 3 tratamentos alternativos ou complementares ou integrativos, ou o jeito que eles chamam, né? Que cada vez eles tentam vai mudando. uma coisa para mudar, né? Então, assim, eu acho que a acupuntura é uma coisa que a gente está vendo demais, né? Então, tudo, principalmente, né? Eles usam muito para porque tá com dor ou algum problema ortopédico e já encaminha para acupuntura, só que encaminha junto para fisioterapia, só que dá junto uma medicação para dor, né? Então, aquela coisa, acha que quando funciona, o que está funcionando é a acupuntura, né? Outras coisas, quando o animal está lá com problema de, vamos dizer, uma dor crônica, uma artrite, alguma coisa que a gente sabe que essas dores elas podem piorar, podem melhorar, podem piorar, podem melhorar. E aí o tutor pega e fala assim: nossa, ele está muito ruim, vou levar para o tratamento. Né? Porque não vai levar quando o cachorro está bem, ou o gato está bem, ou está mais ou menos. Ele vai levar quando está ruim. Só que o curso natural, né, do problema é diminuir. Então, chega lá na terapia, se for uma acupuntura, daqui a pouco, mesmo com o curso natural, né, da doença, vai melhorar, ele vai falar: ó, fez a acupuntura, melhorou. Aí, quando piorar de novo, vou levar para outra sessão, né? Então, eles vão fazendo assim. E uma outra coisa que está muito, muito em alta, né, é a homeopatia e os florais. E aí, nesse caso, eu acredito que não só os tutores, mas eu acredito que ainda tem muito, muito profissional da veterinária que confunde homeopatia com fitoterapia. Sim, né? Isso é importante. E começa a fazer as duas coisas juntas, e ou manda um floral ou alguma coisa, né? E acha que, né, vai melhorar. E quantos médicos homeopatas, isso aí eu estou falando não só veterinários, humanos também, eles associam os dois tratamentos. Não é porque eu estou dando homeopatia que eu não posso dar medicação, né, convencional. Então, vai curar, vai tratar, né? Mas... Eu fico vendo, Monique, isso que você falou foi tão importante, a gente discutiu isso, né?
até de uma briga recente que eu tive dando uma aula, porque eu sou dessas, a barraqueira. O que acontece? Existem doenças que elas têm um curso natural e elas são autolimitantes. Então, a gente fala muito disso em cistite intersticial do felino, a gente vê isso em rinotraqueite. Então, a gente precisa ter um vínculo muito bom com o tutor e explicar muito bem para que não hajam dúvidas. Por exemplo, eu falo para a Monique, olha, o curso dessa doença é de 7 a 14 dias, por exemplo. Independente do que eu fizer, se eu fizer reiki, se eu medicar com um antiviral, por exemplo, se eu fizer uma reza, se eu acender uma vela, bem provavelmente, a não ser que isso progrida de uma maneira diferente do esperado, bem provavelmente isso vai melhorar. Então, o que eu vejo? Os veterinários entram com uma medicação que não vai fazer mal, né? E a doença segue o seu ciclo, o seu curso, o animal melhora, e aí a gente começa a plantar aí na coletividade, né? De que aquilo funciona. E eu falo, porque eu enfrento isso todos os dias no consultório, é muito mais difícil você olhar no olho do tutor e falar, ó, não vamos fazer nada, porque tem um curso natural, do que você falar assim, vamos dar um floral, vamos fazer uma aromaterapia, porque parece que você está fazendo algo. E quando você fala que não tem necessidade de fazer, às vezes no inconsciente do tutor, parece que a gente está tendo um descaso com aquele animal. Pô, paguei a consulta, fiz os exames e ela falou, não vamos fazer nada. E não é bem assim. É muito mais difícil para mim falar não vamos fazer nada, do que eu falar, pegar né, água, dar num frasquinho e falar assim, faça 10 gotinhas de manhã, de tarde e de noite. Porque para mim, eu pareço que eu estou mais comprometida com aquele animal. É a mesma coisa, isso a gente nem precisa falar, é a questão até dos suplementos vitamínicos na veterinária. Eles não são pseudociência, mas do jeito que eles são feitos, tá errado. Porque a gente vê 100 compostos com subdose. E aí o veterinário não sabe o que fazer, ele fala assim, toma essa vitamina aqui, que mal também não vai fazer. Então, um posicionamento errado, sabe? E a gente cria uma expectativa no tutor, que toda vez que ele vai em consulta, ele precisa receber qualquer coisa. Sabe? Isso é muito triste, é muito desgastante. Porque quando eles encontram comigo, por exemplo, que eu falo, vamos esperar o ciclo da doença, às vezes eles se chocam, né? Mas eu acho que é um movimento que não pode parar, né? A gente tem que continuar firme e forte, né, Monique? Essas pessoas que, por exemplo, aplicam acupuntura ou reiki, são veterinários ou são pessoas aleatórias, assim? A acupuntura é aplicada por veterinário. Tá. O reiki não. O reiki é qualquer um que fizer um curso de reiki. Não, e a acupuntura é veterinário pós-graduado. Entendeu? É toda uma formação. A gente podia falar... E homeopatia também, tá? Assim, tem pós-graduação, tem uma linha, tem tudo. Sim, a homeopatia aceita, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Uma das coisas que eu não entendo, eu acho que é porque gera muito dinheiro mesmo, e aí as pessoas acham que é bom. Com certeza. Essa questão do dinheiro é tão importante, porque muitas vezes quem procura essas... Eu vejo assim, são alguns perfis. Ou a pessoa está desesperada, porque ela já tentou tudo, foi em 10 veterinários, 20 veterinários, não teve uma resposta adequada. E aí ela está atirando para todos os lados. Né? Aí vou fazer reiki, vou fazer isso, vou fazer o que me mandar. Ou aquela pessoa que vem revoltada com a indústria farmacêutica. Então, eles estão ganhando dinheiro em cima de mim, a indústria farmacêutica não quer a cura, quer que as doenças fiquem crônicas. Então, eu quero algo... um vídeo, né, Bibi, sobre isso. Não, eu quero algo natural, enfim. E hoje eu vejo que a sociedade está querendo dar um passo atrás. Não digo que está regredindo, mas eles viram assim que
tem algumas coisas erradas e eles querem ser mais naturais. Mas muitas vezes o que eles chamam de natural não tem nada. E eles estão pagando. E caro. Sim. Então, assim, qual que é a diferença da indústria farmacêutica para quem faz essas terapias alternativas que não são baratas? E muitas vezes mais caras do que a medicação. E sem eficácia, né? E sem eficácia. E o que eu vejo pior de quem faz essas terapias não é só a terapia. É a culpa que eles jogam. Gente, eu não sei se vocês verificam, eles jogam a culpa pro tutor. A culpa, por exemplo, se eu prescrevo um antibiótico e ele não dá certo, o tutor chega para mim e quer me quebrar no meio. A Lud passou uma medicação, gastei meu dinheiro e não deu certo. Quando eles já fazem um trabalho, sabe? Um trabalho maravilhoso, assim. Que eles falam, olha, você tem que fazer o rei, mas você tem que vibrar junto com o animal. Nossa, essa parte muito importante, prestem atenção. Na energia correta, não é assim, você tem que né? estar na energia. E o tutor já está tão dilacerado, ele chega moribundo junto com o animal, porque quando um animal está doente, quando o gato está doente, a família está doente. E a gente tem que entender isso, nós veterinários. E às vezes eles não encontram o acalento que eles encontrariam nessas pessoas que fazem essa medicina alternativa, porque eles são muito simpáticos, acolhedores, mas eles jogam a culpa pro tutor. E a bomba que exploda na casa. Por exemplo, eu vejo. E aí a culpa é de quem disso? É nossa, veterinária, que vai fazer o atendimento correto. Porque não adianta nada você não acolher o tutor, falar, faz esse antibiótico 3 vezes por dia e, você que se vira. Porque o tutor vai pensar, nossa, essa veterinária não tá nem aí para mim. E aí, quando chega no profissional que faz a terapia alternativa, ele se enche de carinhos e cuidados e de amor, né? E fala, você tem que vibrar nessa frequência. E aí dá errado, de quem é a culpa? Do tutor que não vibrou. Nossa, não é. Mas isso acontece com seres humanos, né? Eu fiz uma entrevista para o canal, que eu acho que vai sair até depois desse vídeo, alguma semana depois, que é com a Michelle Salek, que ela teve câncer de mama, e ela fala que nas pseudociências, a pessoa que cria o câncer, se a pessoa não vibrar direito, ela não quer se curar, que é porque tem problema com a mãe, porque tem problema com o pai. Então tem, tipo, tudo isso, porque em outra vida fez não sei o quê. Então, eu não sabia que para os animais acontecia essa culpabilização. A gente fala culpabilização da vítima, no caso do tutor, né? Do tutor. Aí, olha só o que acontece, né? Você tem, eu não sei se, outro dia eu estava conversando isso, né? Eu não sei se, sabe, assim, a gente tem, se foi uma culpa, mais ou menos, tem que fazer uma meia-culpa da minha geração, ou se é culpa de não ter tanta informação disponível, a gente nunca deu muita, acho que nunca teve muita moral, assim, sabe? Não, isso não vai dar em nada, só que deu, né? E tá muito espalhado. E tá muito, então, assim, a gente só tem a agradecer, assim, tipo, você, né, Bibi, o Daniel Gontijo, o Bruno, o Átila, essas pessoas que ficam trabalhando isso. E a gente vê que é uma coisa impressionante, sabe? Que assim, as pessoas, elas querem acreditar em qualquer coisa, né? E quando elas estão muito vulneráveis, aí fica pior ainda. E quando você falou aí que a culpa é da vítima, é de tudo, eu vi outro dia uma coisa que eu fiquei assim, meio que chocada, porque agora tem constelação familiar para animais, né? Veterinária. Então, mesa quântica. Se você trouxe um animal para o meio da sua família, esse animal estava lá, ele tem a história toda dele, não sei o que, mas ele veio para a sua família. Então, se a sua família tem algum problema, por ressonância, esse animal vai ficar doente.
Então, muitas das coisas que o tutor tem, o animal também tem. Então, a gente tem que tratar o animal e o tutor. E o animal está doente porque há 3 gerações atrás, sabe, alguém fez um aborto, alguém matou alguém. Nossa, todo mundo abortou, né? Vocês já viram? Todo Em mundo. outra vida, em outra, tipo, uma tataravó, que tu não tem como verificar se abortou ou não abortou. Sim, e aí a gente fica assim, e a constelação familiar animal tá crescendo, sabe? E eles dizem que eles tratam problemas sistêmicos, tratam problemas de comportamento, tratam problemas de qualquer ordem, sabe? Porque o seu bicho está doente, a gente tratando que o que aconteceu na sua família, onde o seu animal está inserido, a gente vai tratar. Com certeza, né? E a pessoa vai. E assim, às vezes a pessoa tá tão. Outro dia eu estava pensando numa coisa, que a pessoa já tá tão disposta a isso, vulnerável a isso. E se você pega, por exemplo, um gato. Eu sei que a Bibi não tem gato, eu sei tudo, sei até que você é alérgica. Alérgica a gato. Vamos resolver esse problema. Você pega um gato e você leva ele no veterinário convencional. O veterinário fala: seu gato vai ter que fazer 1 milhão de exames, às vezes, né, para chegar num diagnóstico, que é óbvio, o gato não fala. Você vai fazer um monte de exames, você vai ter que dar medicação. Às vezes a medicação é por um tempo longo. Você já tentou dar remédio para um gato? Na maioria das vezes é estressante demais para o gato, para o tutor, para tudo. Chega alguém e fala para você: eu vou fazer aqui uma coisa que eu até te mandei, que eu acho que você até riu. Eu vou fazer aqui uma comunicação intuitiva, que é tipo assim, eu vou fazer uma telepatia com o seu animal, ele não precisa nem estar perto de mim, e ele vai me dizer o que ele tem. E quando ele me diz o que ele tem, o que ele sente, como eu também sou terapeuta floral, eu vou te mandar uma coisinha que eu preparo aqui. Você pinga na água dele 3 gotinhas. O tutor vai querer lá pegar o gato, espremer, pegar, mudar para dar remédio, ou ele prefere dar 3 gotinhas? Não, eu me espanto um pouco com a pessoa que tu me mandou uma foto, intuição felina. Eu só me lembro daquele filme acho que é Dr. Dolittle, né? Que ele falava com os animais. Porque, assim, eu acho que a pessoa tem que estar num nível tão fora de si que ela nem questiona a pessoa que diz que está falando com os animais, né? E eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão do placebo, né? E acho que tu comentou, a Ludmilla comentou da expectativa também do que vai acontecer. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o argumento assim, que eu mais ouço funciona porque animais não sentem o efeito placebo. Essa daí é top nas coisas que eu ouço. Mas não sentem, mas os tutores, né? A percepção do tutor, a percepção do veterinário influencia, né? Então, é aquele placebo por procuração, né? Que a gente fala, ou o efeito de quem tá dando, eles falam caregiver, né? E então, se você tá dando seu remedinho pro gato, tá tomando, tá tendo atenção com ele, tá fazendo tudo direitinho, você tá esperando que vai melhorar, né? Então, você tem essa percepção. Eu vejo muito, porque nós veterinários, nós dependemos muito de uma avaliação do tutor, não tem como, né? A gente não conversa, né? Porque nós não temos essa capacidade de conversar intuitivamente com o gato, né? Imagina o quão bem-sucedida eu seria se eu tivesse nascido com esse dom, mas não tenho. Enfim, então eu vou fazer exames, eu vou fazer toda a avaliação física desse gato. Esse gato precisa ser avaliado da ponta do bigode, da orelha até o finzinho da cauda. Porque senão, às vezes eu vejo o tutor falar: ai, meu gato tá sentindo tal coisa por telefone. Lud, me passa um remedinho. Às vezes
aquela avaliação do tutor não está certa, porque ele acha que o gato está com dor, mas ele está nauseado, ou então acha que o gato está com dor na boca, mas ele tem uma dor abdominal. Isso precisa ser avaliado. E a mesma coisa é com a medicação. Você avalia. Melhorou? Ah, doutora, eu acho que melhorou muito. Entendeu? Ah, e quando a gente consegue avaliar isso por exemplo, por exames, eu entro com uma medicação e daqui uma semana eu repito exames do teu gato, eu posso te falar se está melhorando ou não. Mas geralmente quando o tutor faz essas medicações alternativas, ele avalia para mim. Ele me fala se o gato melhorou. Ele me fala se o gato está mais calmo ou mais estressado, né? Porque geralmente, quando, principalmente os florais, eles são usados muito para a questão do estresse do gato. Então, um gato agressivo, um gato, né? Então, às vezes, o tutor simplesmente pinga as gotinhas lá e fala, não, ele está menos estressado. E muitas vezes o gato está até paralisado de tanto estresse, né? Ele nem anda mais, ele fica lá. Ah, ele tá menos estressado, agora ele dorme 24 horas dentro do guarda-roupa. Pô, seu gato tá morrendo de medo. Então, o placebo funciona dessa maneira, né, na veterinária. Não é o gato que chega para mim e fala, ai, Lud, realmente, estava sentindo dorzinha aqui, mas deu uma aliviada, né, com o floral. Não, é porque a gente depende de uma pessoa para me falar o que que o gato está sentindo, né? E a gente às vezes quer tanto que ele melhore, a gente vai dar um remédio e vai falar assim, nossa, agora ele vai melhorar. Então qualquer coisa a gente acha que melhorou, né? Sim, a gente sempre quer que melhore, né? Nós veterinários, inclusive. É muito triste quando, muito frustrante. Ai, Lud, eu fiz isso e continua na mesma. A gente se frustra. E às vezes com medicações com muito respaldo, né? E não funciona, né, Monique? Assim como pessoas, tu pode tomar um remédio que funciona para ti e não funciona para mim. Por isso que as pessoas, a indústria farmacêutica faz várias opções que é para as pessoas terem diversas opções porque tem doença que tem, sei lá, 5 remédios disponíveis que funciona para um, não funciona para o outro. Eu acho que outro ponto importante que a gente podia abordar, que tu comentou um pouquinho no início, sobre a pessoa produzir esses produtinhos alternativos em casa, no fundo do quintal, não só para animais, mas para seres humanos também. O que tem de aromaterapia, os óleos essenciais, homeopatia, feita em casa, porque vou fazer uma pergunta bem besta, mas eu acho importante fazer. Os remédios que tu prescreve, que são os alopáticos, da indústria farmacêutica, eles passam por determinadas regulações, ou eles são feitos por ti aí no teu consultório, no fundo do quintal. No fundo do teu quintal, na garagem, né? E pensando, isso já aconteceu, gente, de medicação sendo feita de maneira, né, irresponsável no fundo do quintal, e aí ninguém aceita isso. Mas nas terapias alternativas, tudo bem que seja uma pessoa, e até é bom, né? Porque é mais natural. Né? É porque é personalizado, né? Eles fazem. Então, assim, não é aquele que você vai comprar na farmácia que é generalista, é para todos os gatos. Eles fazem aquela consulta para aquele individual e dizem que a particularidade, a sua particularidade é essa, não sei o quê, do seu animal é aquela. Então, você precisa desse mix de coisas que eu vou juntar aqui e vou fazer para você. E aí não tem fiscalização, não tem cuidar se é esterilizado, se a pessoa está misturando coisas que podem misturar. Eu já vi casos de, por exemplo, pessoas que usaram óleos essenciais, essas coisas de aromaterapia na pele, né? Uma dermatologista mostrando uma paciente que estava tipo com a mão toda queimada, assim. Isso também pode acontecer em animais, né? Então, deixa eu te falar, tem um caso de morte num óleo essencial com extrato de lírio. E gato não pode entrar em contato, ele faz uma insuficiência renal aguda, fulminante. Eu nunca, mentira, só teve um caso
que eu consegui ter uma terapia assertiva, mas a gente perde esses pacientes que entram em contato. E a gente teve, sim, um paciente que entrou em contato com um óleo essencial, enfim, que foi feito, e a tutora usou. E o gato veio a óbito, entendeu? Eu não Ele sabia. fez... Eu acho perigoso, sabe por quê? Porque eles falam assim, a gente estuda, tem artigo publicado sobre isso. E assim, a gente sabe que a gente vai achar artigo sobre qualquer coisa se a gente procurar. Então a gente não vê onde foi publicado, da onde saiu aquilo. Quem sabe? publicou? Eu vou pegar um negócio se eu pegar que o pessoal faz muito, é assim, eu vejo assim, olha, tem evidência científica que a homeopatia funciona. Eu vou olhar no revista das diluições infinitas. É verdade, existe essa revista. Tem um artigo? Tem um artigo, gente, sabe? Ou então vira para mim e fala assim, não, mas você pode procurar, ó. Publicou aqui no PubMed. Eu falei, moço, PubMed é um repositório, sabe? Você não sabe, você tem que ver, você tem que fazer. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu li um artigo e aí fizeram um estudo e no estudo comprovou aquilo ali. Só que, assim, muitas vezes a metodologia está furada, sabe? O número de animais que você tá acompanhando está furado. E uma outra coisa, pode ser, às vezes, até que o animal melhore, mas, assim, que nem o autor do livro que eu tinha te mostrado, que é esse aqui, inclusive, ele é super legal. Os animais que são usados nos estudos, normalmente, eles estão super bem acompanhados e monitorados, sabe? Então, muitas vezes, as outras coisas que você está fazendo estão ajudando eles também. Então, a gente as pessoas ficam meio perdidas porque o terapeuta, ele fala assim, não, mas isso aqui, ó, tá provado cientificamente. Tem um artigo aqui, tem não sei o que ali. Aromaterapia para pets? Tem, você vai achar um monte. Outro dia eu entrei num site de um biólogo que fica dando cursos de aromaterapia. Você pode usar aromaterapia para pets, não sei o quê. Tem um artigo tal, eu fui entrar, procurar. Foi muito difícil achar o artigo. Eu achei o artigo, sabe? Eram 2 ou 3 cachorros, não tinha grupo controle, sabe? Não tinha... você pode usar para pets. E as pessoas que estão fazendo esses cursos e estão se tornando terapeutas estão... Elas não procuram. O que o cara falou. Não procuram. Sabe qual que é o problema que eu vejo? Eu falo quando eu vou ministrar algum curso, quando eu vou dar alguma aula, eu falo, olha, se vocês não entenderem nada do que eu falei, não ficar nada do que eu falei, pelo menos observem essas fontes de pesquisa, porque são fontes confiáveis. Porque o que acontece hoje, gente? Qualquer um pode escrever um artigo. Só porque está publicado não significa que é confiável, que é de peso, que é... Então, o que eu vejo? Eu vejo avaliações. Eu tenho vários artigos que corroboram com o que eu penso. E eles são selecionados. Esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Eles são selecionados, né? Então, só isso já me faria pensar, nossa, por que esse artigo foi pego e esse não? Então, assim, antes a gente via que as pessoas não entendiam nem que era um artigo, e isso a gente ainda vê. Eu falava assim, me manda um artigo que comprova. Não é porque eu sou uma pessoa arrogante que só converso através de artigo, né? Tem gente que conversa por artigo. Não é isso não, porque eu quero ver a fonte. Só que aí, muitas vezes, a pessoa me mandava um artigo de uma revista, tipo uma Veja. Tipo uma publicação, assim. Uma publicação. Isso. Blog. Isso. Aí hoje eu vejo que não, aí a pessoa me manda um artigo, mas um N de 1. Nossa, isso acontece demais. N de 1 é bom. N de 1, entendeu? Então, assim, gente, que peso tem aquilo? E assim, a gente vê que muitas vezes a gente tem várias linhas de pessoas falando coisas muitas vezes opostas,
e de pessoas de muito respaldo. A gente não tem uma verdade absoluta, porque isso é a beleza da ciência. Hoje você acorda sabendo A e amanhã é B. Então a gente vai dormir hoje sem certeza do que está correto amanhã. E muitas vezes essas terapias me questionam o seguinte: mas a ciência também erra, né? Porque hoje você faz esse tratamento e amanhã você vê que ele é totalmente errado. Isso não invalida, né? Isso não invalida. E esse é o objetivo, gente. É provar que hoje está errado e amanhã vai estar certo, né? E aí eu vejo esses artigos, gente, eu tenho vontade de morrer. Porque não me dizem nada, sabe? E a gente vê isso, inclusive, nas indústrias, a gente falando das indústrias, veterinária, eu acho que tem isso demais. Há algumas semanas, um representante foi me procurar com uma terapia que não tem comprovação. A teoria, os resultados in vitro sugeriam muito bem que aquilo funcionaria, seria maravilhoso. Mas a gente tem mais de 8 anos de pesquisa falando que aquilo não funciona. E aí uma empresa resolve me voltar a produzir aquela medicação e queria me dar 20 caixas para eu distribuir gratuitamente para os meus clientes. Eu falei, eu não vou distribuir nada, porque eu sei que aquilo não funciona. E vai fazer mal, porque o fato de eu dar uma cápsula para aquele gato vai estressar ele. E aí esse gato vai ter outros problemas. Então não é que mal não faz. Então, isso acontece, inclusive, na medicina tradicional, digamos assim. Imagina nas outras. Né? Acho que isso acontece na saúde como um todo, né? Acho que acontece na saúde como um todo. E eu acho que tem um probleminha, assim, bem fundamental, que é bem lá na base, sabe? E que muitas vezes, infelizmente, ainda não mudou. Tem alguns lugares querendo mudar, mas uma coisa que está muito lá na base mesmo dos cursos de saúde é a falta de uma boa disciplina de metodologia científica e que todo mundo que saia dali, farmacêutico, médico veterinário, enfermeiro, saiba pegar alguma coisa, ler e questionar. Tá? Eu acho que isso falta muito. Falta em todos os cursos, até gente da física. É difícil uma pessoa que consegue pegar um artigo e esmiuçar. E eu sou muito criticada também, porque eu gosto de... A pessoa me manda o artigo, eu vou lá, eu sou que nem tu, eu vou catar o artigo até eu achar. E, por exemplo, até eu achar para ler o artigo e ver o que está sendo dito ali naquele artigo. E o que eu noto muito nas pessoas das práticas pseudocientíficas é que, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aí tu vai discutir com a pessoa, do nada ela cola, assim, 20 artigos. Tipo, parece... Sim, ela tem ali. Tem um Ctrl+C, tipo assim, eu não tenho, juro, eu não tenho nem lugar. Né? O máximo é na descrição dos meus vídeos ali, que eu salvo para o pessoal ir ler, mas eu não tenho esse Ctrl+C, Ctrl+V numa velocidade da luz, assim, a pessoa falou... Não ela já tem. Já vai colando aquele monte de artigo, aí tu vai ler as coisas, não falam nada com nada, completamente absurdo. Outro dia eu respondi um e-mail para uma menina que ela falou, não, mas aqui esse estudo, não sei o que, aí eu fui expliquei tudo para ela continuou discutindo, aí eu respondi um textão explicando passo a passo, nunca mais obtive uma resposta, tipo, desapareceu. Aí eu, gente, mas é... E aí a pessoa acha que tu é arrogante. O que eu ia comentar também é que eu vejo muitos comentários falando que médicos, agora no teu caso médico veterinário, que não se importa com o paciente ou com os animais, no caso, não se importa com a pessoa, que tem a arrogância. E eu acho que o que tu falou tem muita razão, que o pessoal da medicina alternativa que abraça, vou botar uma musiquinha, vou tomar um chazinho. Eu não quero tomar o chá, eu quero que o médico vá ali e resolva o meu problema. E se eu tenho um animal, eu não quero sentar para a gente conversar quando meu bicho está doente, eu quero que ele fique bem, né? Porque as pessoas que têm animal é um filho, eu não quero que o meu filho fique mal. Então, eu não sei, eu não sinto que o médico tem que me abraçar, me convidar para tomar um café. E eu acho que as pessoas confundem isso. Eu não sei se tu já passou por experiências desse tipo, assim, da pessoa reclamar que talvez o veterinário não é tão, assim,
sei lá, querido, entre aspas, quanto essa Então, pessoa. e o que que eu penso sobre isso? Eu sou uma militante do envolvimento médico, veterinário e família. Uhum. Não que seja o fator talvez mais importante. É igual eu tenho uma filha de 5 anos. Se for perguntar para mim se eu prefiro levar minha filha num pediatra que seja assertivo, vai medicar e ela vai ficar bem, ou num que fale assim, nossa, que criancinha linda. É óbvio que eu prefiro aquele assertivo. Muitas vezes eles são até muito secos. Prefiro. Secos, Mas não é arrogante, é seco. Né? é seco. Isso, é seco. Então, mas eu questiono uma coisa. Por que que eu tenho que escolher entre o seco, que vai fazer o trabalho, e aquele que não faz o trabalho, mas é fofinho? Na veterinária a gente vê muito isso. Eu acho que a gente tem que ser as duas coisas, porque vai fazer a diferença no tratamento do meu paciente. Porque eu dependo muito do tutor. Então, se o tutor não tá conseguindo medicar, se o gato tá ficando bravo na hora da medicação, Monique, quantas vezes a gente já discutiu isso? Sabe? Se eu não acolher aquele tutor, e eu gosto disso, sabe? Eu me preocupo, eu não durmo quando eu tô com um paciente internado. Eu me preocupo se o tutor tá sofrendo, se o tutor tá desgastado. Eu me preocupo com isso. E eu quero mostrar para o tutor que ele pode me procurar a qualquer momento, 24 horas do dia. Seja dúvidas que ele está achando que é besta. Não existe dúvida besta. Então, assim, lógico, tem momentos que eu estou mais corrida, mais estressada, não respondo imediatamente, mas sempre que eu puder dar esse acolhimento somado ao atendimento, eu vou dar. Só que tem uma coisa, aí as pessoas começam a confundir, e eu falo isso com as minhas estagiárias. Não adianta eu amar gato, achar fofinho, adorar o tutor, servir um café para ele e atender porcamente, não fazer o diagnóstico, Não resolver. não resolver. Então, entre ser seco, né, e resolver, eu vou no que resolve. Mas se puder ter essa junção das duas coisas, para mim é o mais importante. Porque às vezes eu pego gatos diagnosticados de maneira eficiente. O diagnóstico está correto. Às vezes o tratamento está correto. E o tutor não vê resposta, porque ele não foi instruído, ele não foi acolhido, ele não despertou da importância que ele tem no tratamento daquele gato. E é o meu papel fazer isso. Talvez explicar até, né? Não é nem ser. Eu, por exemplo, eu fui agora para o Brasil, né, fazer um tratamento médico, e o que eu gostei do meu médico que me tratou foi que no primeiro dia de consulta ele sentou e deu uma aula. Tipo, tu tem isso, esse exame quer dizer isso, olha aqui, assim. Eu não tava entendendo nada daquelas imagens, mas ele tava, se tu olhar aqui, tu vai ver isso aqui, a visão de baixo, que não sei o que, o corte. Eu achei maravilhoso. Ele deu aula, ele falou de artigo científico. E é isso, mas a gente não virou amigo. Ele me tratou. Ele estava disponível no WhatsApp também, o que tu precisar, me chama, se tu tiver dúvida no tratamento, se tu sentir dor depois da cirurgia. Ele teve que viajar alguns dias, ele deixou um outro colega super gente boa disponível ali 24 horas para se eu precisasse. Então, ele explicou, e eu acho que talvez falte também um pouco isso nos médicos. Às vezes o médico não tem essa paciência de explicar o que a pessoa tem. Eu sou o tipo de pessoa que eu pergunto tudo. Eu já tinha lido vários artigos, já cheguei para ele e falei, eu li isso, li aquilo. Ele, tá, calma aí, eu vou te explicar tudo. Aí ele me explicou tudinho, e eu acho que às vezes isso falta, que o médico dê uma explicada melhor para o paciente, né, para a pessoa, justamente o que tu falou, a pessoa entendeu o que está acontecendo ali. Porque eu acho que o pseudocientista, ele tem muita resposta e muita certeza. Ele nunca vai falar que o bichinho vai vir a falecer. Ele vai dizer, não, com certeza, se tu vibrar, Errado. ele vai ficar bem. Então, e o médico nunca vai falar isso. O meu médico era assim, olha, a gente vai fazer isso, tem a possibilidade de dar certo, mas eu não posso te garantir, porque eu não posso garantir alguma coisa que eu não tenho certeza. E diferente do... Para mim, pseudocientista é isso, ele dá muita certeza
e diz que se tu fizer do jeito que ele disse, vai dar certo. Nessa prática, seríamos todos imortais, e os animais também. Isso é muito complicado. Gente, e assim, eu acho até que vocês podem não concordar comigo, mas eu acho que essas práticas pseudocientíficas, elas começam a ser algo perigoso quando elas querem se posicionar como científicas. É isso Esse que é o é a problema. ciência, né? Entendeu? Porque assim, eu tô até. O que acontece? Aí você vai me perguntar, eu tenho certeza que vão atrás da gente. Ah, mas eu faço a oração. E aí você tá falando que não pode. Não tô falando. Se o tutor me falar que ele tem uma religião e a gente precisa orar para aquele gato, eu vou dar as mãos e rezar junto. Porque não tem nenhuma pretensão de ser científico. Então, se a gente pensar no Reiki como uma vibração, sei lá, uma crença, algo que vai ser positivo para aquele gato, eu não me posiciono contra. Não pensando em ser científico. O problema é pensar em ter respostas científicas a algo que não existe. E aí, quando você pensa, por exemplo, no reiki, tem muito cliente que fala: olha, vamos fazer um reiki, melhor ainda que seja virtual, né? Lá de longe, à distância. Não, vamos fazer, bora, vamos fazer, mas vamos fazer. O meu Pix é esse, você deposita aí, manda o nome do seu animal, às 9h02, eu estarei vibrando. Pensando nele, vibrando com ele. Mas concordam comigo que diretamente isso não vai fazer mal para o gato. Vai fazer financeiramente, enfim, para o tutor vai pagar aquele reiki adição. Mas, assim, se a gente puder orar para o paciente, não tem pretensão de ser científico aquilo. Não estou falando que a pessoa não pode ter religião, pôr a família toda para rezar. Aí, o que eu acho? A espiritualidade é uma coisa, isso, né? A crença mas Agora, quando você pega aquilo e quer transformar numa coisa científica, não dá. Por exemplo, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu acho que tem muita semelhança. Nossa, se eu estiver falando muita besteira, você corta isso, Bibi. Mas assim, para mim tem muita semelhança, assim, entre um espírita dar um passe e a pessoa falar que está fazendo reiki. Deu só que um para mim é espiritualidade, ele está lá, ele acredita, ele tem fé. É porque assim, o outro tá querendo dizer que eu vou te curar aqui de um negócio, você me manda um dinheiro e eu vou botar minha mão sobre você e vou te curar de... Não sei. Monique, o que Eu não sei muito acontece? de religião. As pessoas... Não, eu também não sei, mas eu vejo que tem uma confusão muito grande, tanto dos terapeutas. Eu não sei se os terapeutas estão confundindo ou eles sabiamente estão fazendo isso. Terapias naturais, terapias que não são alopáticas e religião se fundem. Muitas vezes a pessoa faz uma bagunçaiada naquilo lá. Quando eu falo, não pode fazer, então eu não posso fazer uma oração, ou não posso dar um passe. E às vezes, se você for olhar, quando você vê aquelas serviços prestados, tá lá reiki, passe, espiritualidade, constelação familiar, é tudo junto, é no mesmo bololô. É porque não existe, o problema dessas práticas é que como ela não é algo científico, não existe uma delimitação de até aqui é isso, até ali começa outra coisa. Então, tem muito a discussão no meio pseudocientífico. Por exemplo, as pessoas que vão ali e falam de coisas do espiritismo, mas outras pseudociências. Ok, as pessoas que são espíritas vão falar, isso não é espiritismo. Mas a pessoa que está aplicando, ela está misturando tudo. Essa mesa quântica estelar que tu falou que tem até agora para animais, supostamente ela foi canalizada por alguém do candomblé ou da Umbanda, da religião. Mas as pessoas que assistiram o meu vídeo que são da religião falaram, Bibi, isso não tem nada a ver com a religião. Mas a pessoa utiliza o nome da religião, ela mistura as coisas. E como não existe um conselho que vai
delimitar, não existe uma metodologia, um passo a passo, a pessoa mistura. E a pessoa que escuta quando eu falo nos vídeos, ela acha que eu estou dizendo assim, a mesma coisa que tu falou, não pode orar, não pode ter fé. Não é isso. O que eu estou falando é, tu não pode falar que é ciência o que não é. Se tu quer rezar, se tu quer orar, se tu quer acender uma vela, tipo, minha avó é super católica, faz novena, reza, diz que eu vou me curar com a reza. Obrigado, show de bola. Se isso faz bem, continua fazendo. Agora é diferente de falar, eu vou fazer uma novena, porque cientificamente é um remédio, mas não é, entendeu? Não é. Então, esse é o problema. É isso. É esse a que é o problema. E tem gente que faz sabendo o que está fazendo, que geralmente é aquela pessoa que é o topo da pirâmide. Toda pseudociência tem um topo. Tem um topo. E no país tem um topo. No Brasil tem os nomes X e X que propagam isso. E se tu tá muito nesse meio, tu pode ver. As pessoas repetem, igual papagaio, os argumentos de uma pessoa. Então, sim, elas repetem mesmo. Então, quem está na base dessa pirâmide é simplesmente uma pessoa que não tem conhecimento. Muitas vezes não é que é má fé ou a pessoa acredita de fato que aquilo ali é uma verdade. Porque ela não estudou. Ela estudou por quê? Pelo livro do cara que escreveu, que aquele cara sabe. Tipo, não é à toa que essa charlatanismo quântico surgiu de pessoas com doutorado em física. Porque a pessoa sabe exatamente como misturar, entendeu? E assim, outro dia eu estava vendo uma pessoa que faz constelação familiar de veterinária, né? Ela não é veterinária, óbvio. Ela fez um curso de constelação familiar veterinária e ela começa a citar um monte de frases do Bert Hellinger. Seu criador. E assim, você já leu o livro dele? Não. Mas no curso, o professor falou isso, falou aquilo, e a pessoa começa a repetir e ela não sabe quem foi essa pessoa, né? Ela não foi lá ler para ver os absurdos que tem ali, sabe? E o mal que ela pode repete. Causar. Ela só repete. E os artigos que ela copia e cola, ela copiou e colou de alguém. O argumento que ela usa é de outro alguém. Então, é sempre assim. A pessoa... É mais fácil eu conhecer mais os detalhes da pseudociência do que as pessoas formadas. Porque eu vou lá, leio tudo, assim, eu passo muito tempo estudando, lendo, para falar de uma pseudociência. Aí a pessoa que acredita fala, não, mas isso não é uma verdade, minha filha, tá aqui o link. Aí a pessoa, mas então o contexto não é bem esse. Daí tu fica, tá bom. Do contexto, né? Você tirou do contexto. Então, sabe o que é triste? É isso que você falou. Você, bem provavelmente, sabe mais do que quem está praticando. Porque para a gente refutar, a gente precisa conhecer. Tu só pode refutar ou questionar algo que tu estudou muito para criar os argumentos. E é isso que eu digo. Tem um react que eu fiz de um cara explicando física quântica e ele tava, tipo, com... Sei lá, vou pegar meu caderno aqui. Ele tava, tipo, com um livro, assim, falando... esse aqui é o livro que explica. Daí ele abriu o livro e ficava lendo partes do livro. Eu falei, gente, ele tá, tipo... Tem um livro falando que esse homem tá falando. Não é que ele tirou da cabeça dele, é pior ainda. Entendeu? Tipo, ele estudou uma coisa absurda. Então, enfim, gente, eu acho problemático. Eu acho que o nosso maior desafio, sabe, Bibi, que assim, para a gente que trabalha com os bichos, né? Porque a gente está trabalhando com os bichos, mas a gente tem que trabalhar com o tutor também. Então, acho que o maior desafio da gente é conseguir explicar, mostrar para eles como é que é, explicar o que é, porque muitas vezes, sabe, é que nem você falou, às vezes a pessoa que está aplicando não sabe, a pessoa que está recebendo e que está acreditando naquilo sabe menos ainda. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que te fala assim, mas Monique, eu estou usando homeopatia, ou eu vou fazer uma introdução dos meus gatos, o meu gato é muito estressado, é muito territorialista, eu comprei um floral e não deu resultado, não sei o quê. E às vezes a gente tem que ter muita delicadeza para falar com a pessoa e explicar o que ela está fazendo, porque ela não sabe. Ela fala para mim,
eu fiz homeopatia, mas na cabeça dela, ela não sabe como que é feito aquele remédio homeopático. Ela acha que é uma coisa natural, que é uma fitoterapia, ela não sabe. Quando você fala assim, sabe quando você pega um pouquinho de sal e dissolve aqui? E daí você pega aquele, dissolve mais, e dissolve mais, e dissolve mais, e dissolve. Você sabe que é isso que você está dando para o seu animal? É nada, é água. E aí a pessoa começa a entender. Tá? Mas a gente tem que ser muito delicado e saber muito a hora de falar. Tem vezes que eu não falo na hora. Às vezes não é o momento. Para poder explicar. E tem aquelas pessoas também que estão naquela, né? Sim, você pode falar de todas, menos daquela minha preferida. É sempre assim, a pessoa tem a de estimação. No canal, Eu a pessoa tenho. fala, eu tô vendo o dia que a Bibi vai falar da minha de estimação. Eu falo, gente, mas, sabe, inevitável, as coisas estão aí. Enfim, se a pessoa depois quiser pagar sabendo que não funciona, que é uma mentira, daí já é uma escolha dela. Não é ela tá... É uma escolha dela, mas eu acho, assim, algumas vezes, eu não vou falar muitas, não vou falar todas, mas algumas vezes ela tá fazendo, mas ela tá prejudicando um ser que não pode escolher. Sabe? Fazer não é como se você estivesse fazendo com uma criança, ela não tem, ela tá submetendo ao que você quis. Uhum. Sim, eu tô falando no caso da própria pessoa, no caso de animal e criança, eu não concordo, né? Sabe qual que é o problema maior disso tudo? É porque as pessoas estão imediatistas, elas querem uma resposta, elas querem... Nossa, gente, perguntam para mim assim, quantos dias de vida o gato vai ter? Quais são as respostas, quais as respostas em porcentagem? Tem 20%, 30%, eles querem quantizar tudo. E aí, se a gente pega um veterinário que seja responsável, a gente vê que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E menos as respostas a gente vai ter. Eu estou fazendo uma mentoria com um veterinário maravilhoso, nós somos 20 especialistas que a gente fica se desconstruindo. Porque cada encontro a gente sabe menos, a gente fica menos assertivo, digamos assim, né? Não é que a gente fica menos assertivo, a gente fica menos com certeza de que aquilo vai dar certo. Então, aí eu vejo na veterinária, nem pensando nas medicinas alternativas, que as pessoas querem receitinhas de bolo. Então, se o gato tem cistite, ele vai tomar o medicamento A, B por tantos dias e vai fazer... Não existe isso. Cada gato é um gato, cada um vai ter uma resposta, cada medicamento... Não existe. E aí, essas medicinas alternativas, eles te dão uma certeza. Porque depende de ti. Você vai vibrar, você vai dar e vai solucionar. Se você quiser de verdade, você vai ter uma solução. Mas aí, se você não ter, é porque no fundo eu não queria de verdade. Entendeu? Eu acho que eles estão fazendo uma coisa assim. Eles estão misturando todas as coisas e tá ficando muito bagunçado. Então, por exemplo, você pega as denominações. Primeiro, eles chamavam de medicina alternativa. Ou seja, você tinha a medicina convencional e uma outra que se opunha, né? Mas isso aí não está muito certo, porque essa aqui tem muitas evidências, essa aqui está assim. Não, então vamos mudar. Vamos chamar de complementar. Porque você pode usar essa e essa que você usa de vez em quando para complementar, então não vai fazer tanto mal porque você está complementando. E aí, não, em vez de complementar, vamos falar integrativo, porque aí eu vou colocar tudo e ninguém vai saber se o que funcionou foi isso, foi aquilo outro. Né? Então, eu posso pegar daqui, dali, né? E aí eles começam a dar essas... E eu acho que começar a meio que enganar cada vez mais pessoas com essas denominações, essas coisas que eles colocam, sabe? Confundir a cabeça das pessoas, isso é muito perigoso. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma percepção que eu. Eu estou muito revoltada com a minha área e com outras, porque eu vejo, a gente tem a questão do marketing digital, que é maravilhoso, nós fazemos na nossa divulgação.
Só que há uns anos atrás eu fui atrás de uma pessoa que realmente falava, te garantia ter sucesso financeiro, enfim. E o que eu queria era mostrar o meu trabalho. E o que foi passado para mim? Que eu não precisava ser autoridade em nada. Não interessa se eu vou ser uma excelente veterinária ou se eu vou vender meia. Não interessa. Você precisa se tornar uma referência por você mesmo. Você vai falar tantas vezes que você sabe aquilo no meio digital que você vai virar uma referência. E eu falei, gente, isso é charlatanice, é um absurdo. E é isso que está acontecendo, porque as pessoas querem vender os cursos digitais. E aí elas fazem curso de reiki, de sei lá, do que for. E aí elas vão vendendo perpetuamente aqueles cursos, vendem muitas vezes por um preço barato. Milhares de pessoas fazem e elas vão ter aquela renda. Então, isso está tendo muito. É congresso de medicina integrativa, é tudo. Se você abrir hoje um Instagram, você vai ficar enlouquecido. Estão bancando isso. Né? Universidade. E eu vejo também muita questão que a pessoa quer ganhar um certificado para poder cobrar por aquilo ou vender. Já teve gente perguntando, olha, é tanto sem noção. Quando eu anunciei fazer live, pessoas perguntando se ia ter certificado. Gente, é uma live de YouTube. E a pessoa vai ter certificado? Gente, tu assiste ali sei lá, o Faustão ao vivo, tu vai ganhar um certificado porque tu assistiu o Faustão. Não faz sentido, sabe? Não tem noção. E aí as pessoas querem isso. E querem sair, como tu falou, imediatismo e ganhar dinheiro fácil. Eu acho que é sem estudar. Eu não Mas vou aí estudar. esse marketing, essa coisa que está acontecendo, é justamente o que eu acho que é a importância assim, do trabalho, tipo dos divulgadores científicos, que nem a Bibi, é ir tentando mostrar para as pessoas, gente, não é assim, vem cá, eu vou te explicar o que é de verdade. Você tá vendo o que aquela pessoa tá falando? Sabe? Ah, tem gente que fala para mim assim, Monique, aquela pessoa realmente está acreditando no que ela fala, ela está na inocência. Eu realmente não sei se ela está tão na inocência assim, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, mas assim, por outro lado, a gente tem que ir bater naquela tecla, a gente tem que explicar, olha, o seu animal, ele pode melhorar pelo curso natural da doença. Ele pode melhorar porque às vezes ele foi fazer um exame e por acaso deu alguma coisa errada, o diagnóstico não era bem aquele, e aí ele melhorou, e quando você foi fazer um exame melhor, ele não tinha mais. Algumas coisas vão melhorar com o tempo. Se ele estiver dentro de um estudo, ele está sofrendo isso, por isso que essas coisas acontecem. Vamos lá, como é que você pega que a pessoa te diz, olha, muitos estudos te dizem... Nossa, eu vejo o Bibi Adoro muito isso. Muitos estudos dizem isso. Pesquisadores dizem. Quem? Da onde você tirou? Eu falo para todo mundo, gente, ela mesma dá curso. Vamos lá, vamos aprender a ler um artigo científico. Né? Eu leio, às vezes, eu fiz um post outro dia de como que o gato bebe água. Foram uns professores da física que fizeram. Gente, eu não entendi os cálculos. Eu não sei fazer aqueles cálculos. Mas eu sei ver o que eles fizeram. Então, assim, vamos aprender o básico. Vamos tentar ver. Gente, pensa comigo. Eu estou dizendo para você, olha, Ludmila, o seu gato, ele está muito estressado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar umas florzinhas de camomila, eu vou esmagar essas florzinhas de camomila, eu vou diluir, aí eu vou diluir um tantão, vou te dar um pouquinho assim, e aquela energia da flor tá vibrando ali dentro daquela água, daquelas gotinhas. Você coloca no pote de água do seu animal, que já vai ser mais tipo meio litro, 1 litro de água, e ele vai ficar bem. Tá bom. Gente, pensa. Só que as pessoas não sabem disso. Elas não sabem como é feito. Eu falo elas assim, não sabem. Eu vou te ensinar a fazer um café homeopático. Ele vai te deixar todo bom. É água. Não, mas é verdade.
Eu acho que falta. Salário homeopático, fala, vamos fazer assim, agora você vai parar de receber o seu salário alopático e vai receber um salário homeopático, vamos diluir. Tudo que você ganha, Em um mês né? vai ser diluído em 5 É, anos. E aí isso, fica um pouquinho cada mês para viver. É exatamente isso. Você isso. vai conseguir pagar suas contas, É, né? Porque se vibrar certo. é problemático. Bom, olha, eu acho que se vocês quiserem deixar uma mensagem final, eu acho que a gente conseguiu resumir bem, inclusive chocada com alguns casos que a Ludmilla trouxe, assim, eu fiquei, meu Deus. Eu te falei que é legal ter um veterinário. E o caso do Lírio, né, que tu falou que o gato não pode, né, utilizar nada ali, na live que a gente fez de farmácia com a professora Bagnólia Costa, ela falou que as pessoas acham, né, que o natural sempre faz bem, só que a pessoa justamente não sabe que na natureza tem muitas coisas que não fazem bem. Então, Sim. ela falou de plantas lá que, por exemplo, mulheres grávidas podem abortar só de cheirar no laboratório, só do odor ali, daquela coisa, não precisa beber. Então ela falou: se tiver usando tal planta no meu laboratório, nenhuma menina grávida pode, né, entrar no laboratório. Então, assim, a pessoa vai achar: não, beleza, eu vou dar pro meu gatinho essa plantinha, essa florzinha, quando vê, mata o bicho, como aconteceu no caso. Então, não é porque é natural que faz bem, né? Veneno de cobra é natural, arsênico é natural. Então, nem por isso a gente vai ficar utilizando, né? Mercúrio e por aí vai. Então, assim, qual é a mensagem final que vocês querem deixar para as pessoas que estão nos assistindo? O que elas observem, o que elas façam, principalmente as que têm os animais, né? Eu sei que muita gente aqui que está assistindo tem bichinho, então acho importante. Primeiro eu queria dar uma sugestão, tá? Que eu acho muito legal e que eu te falei, né? Inclusive, eu queria dar uma sugestão que todo mundo que pudesse, que tivesse interesse, né? Eu vou deixar na descrição também. Este livro, que ele é de um médico veterinário, ele inclusive, né? Ele fez uma especialização em acupuntura, então ele tem um pouco de propriedade para falar. Nesse livro ele fala de várias terapias alternativas, né, ou terapias complementares, ou o que seja. Em todos os capítulos ele explica o que é, como é feito, se funciona, se não funciona, e faz uma conclusãozinha final. Ele é criador e foi presidente da Associação de Medicina Veterinária Baseada em Evidências, né? E eu acho que é uma boa dica para quem quiser. E a segunda coisa é questionar, né? Procurar, questionar sempre, tentar ver. E assim, se é uma coisa que você acha que você acredita, que você tem fé, que é meio espiritual, assim, é uma coisa. Mas se você está a fim de um tratamento, de um bom tratamento, de bem-estar e para o seu animal, então acho que você tem que ir atrás, tem que questionar, você tem que procurar e você tem que entender o que é que está acontecendo. Né? Isso eu acho assim, muito, muito, muito importante. Que às vezes você está dificultando um tratamento, você está mascarando alguma coisa, impedindo que seu animal tenha algum tratamento, né? Eu acho que é isso. Então, eu vou para a mesma linha aí. Eu vou pedir para as pessoas questionarem, inclusive nós três aqui. Sabe? Não engulam as coisas. Eu falo nos meus cursos, não engulam o que eu estou falando. Muitas vezes tem uma percepção minha que vão atrás dos artigos, vão atrás do que criou isso tudo. Porque você vai criar a sua percepção, não é a minha percepção que precisa ser copiada. Porque se eu for sendo copiada, vai chegar um momento que o que for falado ali depois de 10 pessoas não é nada mais daquilo que eu falei. Então, questione, vão atrás das fontes, né? É muito, muito, muito importante. E tomar muito cuidado, porque existem doenças que têm evolução lenta.
E aí, às vezes, porque o gato não morreu em 24 horas, e eu estou fazendo terapias alternativas, porque está funcionando, mas muitas vezes você está protelando aquele tratamento, aquele gato vai chegar para mim moribundo, sem eu ter o que fazer. E o que acontece? Quando nada dá certo na terapia alternativa, o que eles fazem? Manda para o meu hospital lá. Eles falam, então agora vai lá, porque agora, né, você não vibrou e tal, e agora vai ter que fazer cirurgia. E a pessoa, às vezes, não faz essa cirurgia, fica 3, 2 anos tratando uma doença de evolução lenta, e quando chega para mim, eu vou ter que falar, olha, infelizmente não tem o que possa ser feito. Acabou o dinheiro dela com as terapias alternativas, não tem dinheiro para tratar o gato. Sejam críticos. É o que eu mais escuto, gente. Eu já gastei 10 mil reais e nada foi feito, sabe? Então, assim, sejam críticos em tudo na vida. Não peguem um site e acreditem, engulam aquilo, um livro que seja, um artigo que seja, questione. Muitas coisas têm várias facetas ali que você precisa saber, né? Então, não é engolir. Hoje a gente tem muita informação, isso é maravilhoso. Quando eu comecei, gente, quando surgiu um artigo para gato, a gente tinha que engolir aquilo lá, porque não tinha outras coisas, não tinha outras possibilidades. Você tinha que, muitas vezes, fazer aquele congresso, porque só existia aquele no ano, no mundo todo. Hoje, não, você tem que escolher. Você pode escolher, né? Então, faça, né? Eu acho que isso é o mais importante. E respeite o animal, porque aquele animal depende de você para tudo. Ele não escolhe que ele quer fazer homeopatia e não alopatia, né? Você escolheu por ele, então seja responsável. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Estou muito feliz, chocada com algumas coisas. Agora eu já vou ter mais propriedade para falar. Arrasta para cima e vai assistir o vídeo. Eu adoro falar com as pessoas especialistas e depois alguém me fala alguma coisa, eu digo, arrasta para cima que já tem vídeo. Então, esse é um tópico muito legal. Eu já adianto que eu vou entrevistar também uma moça que trabalha com a ciência canina também. Ela trabalha com comportamento canino. Então, a gente vai falar também o que existe de técnica baseada em evidência, porque, segundo ela, no treinamento canino tem de tudo também, e as pessoas é pior porque nem existe no Brasil uma regulamentação sobre isso, então é meio que solto. Aí a gente vai conversar sobre isso também. Vai ter bastante tópico voltado para animais aqui no canal, então acho super legal. Bom, espero que o pessoal tenha gostado do vídeo, deixem aí comentários, perguntas, dúvidas. E é isso, deixa o like e até a próxima. Tchau!